Fala pessoal, meu nome é Rafael, tenho 23 anos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Upando Hard. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como esculpir asas de anjo. No caso eu estava fazendo este anjo, e já que estamos fazendo isso, nada melhor do que gravar um tutorial sobre asas de anjo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, senta aí e vem comigo. Bom, começando aí pela nossa referência, eu vou estar utilizando essa referência para construir a nossa asa. E eu vou fazer transferência de medidas, ou seja, se na referência a asa está começando da axila até o meio do abdômen, eu vou lá e faço marcações na minha estrutura. Se no meio da asa tá a marcação do cotovelo até o meio do abdômen, então eu vou lá e pego e faço essas marcações. E isso vai me ajudar a produzir uma estrutura para mim ver como que é a colocação da asa. E vai estar me fornecendo um suporte para a colocação da clay, né? Para mim estar blocando a asa. Então vamos terminar de recortar aqui a nossa estrutura. Só mais um pouquinho. Tá aí, ficou algumas rebarbinhas, alguns detalhes lá, mas eu já vou consertar. Aí, tá pronta a estrutura da asa. Condicionar ela aqui um pouquinho para ver como vai ficar o movimento. E tá aí, o suporte da asa direita já tá pronto. Agora a gente vai fazer o suporte da asa esquerda. E para fazer o suporte da asa esquerda, basta a gente pegar essa estrutura, inverter ela e fazer uma marcação de contorno, que daí já vai sair as medidas exatas para fazer a asa esquerda. Vamos recortar ela aqui. Só mais um pouquinho. E tá aí, a asa esquerda também tá pronta. Condicionar ela mais um pouquinho aqui para ver o movimento e aí as duas asas. Com as estruturas prontas, vamos para o próximo passo. Bom, o material que eu vou estar utilizando aqui é a clay. A clay é uma argila sintética que, conforme a temperatura aumenta, ela fica mais maleável, e conforme a temperatura diminui, ela fica mais dura. Isso me permite modelar continuamente, então eu não preciso ficar esperando secar, como é o caso do biscuit ou do Durepoxy. Mas também tem como fazer em biscuit e em Durepoxy. Só que você vai precisar fazer passo a passo, devagarzinho, faz um passo, espera secar e depois você modela por cima. Aí eu já estou começando a fazer a parte de cima da asa e a colocação da primeira pena. Lembrando que tem que preencher bem essa estrutura para que ela fique bem firme, né? E daí eu já vou condicionando ela do jeito que eu quero, no movimento que eu quero. Sempre toma cuidado aí, pessoal, se você estiver mexendo com clay. No caso, a clay saiu bem derretida lá. E se você pega ou encosta na estufinha de luz ou encosta na clay bem derretida, é perigoso queimar a mão. No meu caso, já perdi um pouco da sensibilidade dos dedos, então pra mim não faz muita diferença se ela tá bem líquida, mas tem que tomar cuidado, porque é perigoso se você tá iniciando na escultura. Agora eu vou estar fazendo a colocação das penas. Essa parte é muito importante porque é de acordo com a colocação das penas que a gente vai dar esse aspecto de profundidade na nossa asa. Então, eu tô fazendo aí agora a camada do meio. E posteriormente eu vou estar fazendo a camada de cima. Quase terminando aqui a camada do meio. Bom, finalizando a camada do meio, agora a gente vai colocar a camada superior. E a camada superior também não tem mistério nenhum, basta que você coloque as penas de forma adequada. Entre a primeira e a segunda pena você vai colocar uma peninha, e assim consecutivamente até você completar a camada superior.
Bom, aí eu já comecei a fazer a colocação de penas da parte de baixo, a camada inferior, e é o mesmo esquema. Você pega o meio da primeira e da segunda pena e coloca a pena maior. Essa pena da camada inferior era um pouquinho mais longa, que é o que vai dar esse aspecto de realidade, né, da asa. Essa etapa você tem que focar realmente no desapego e na atenção aos detalhes, porque se você blocar alguma coisa errada agora e fazer a colocação de penas de forma errada, mais pra frente você pode até achar que vai dar pra consertar, mas aí vai ficar com um aspecto feio e você vai acabar tendo que blocar tudo de novo. Então o que eu aconselho? Tenha atenção aos detalhes nessa etapa. Continuando o processo aí, então, eu modelo uma pena, coloco um pouquinho mais de massa para dar firmeza na frente e atrás também, né, para ela dar um reforço, fixar na estrutura da asa. Vale ressaltar aí, pessoal, que eu não vou estar mostrando isso no vídeo, mas depois que eu terminar de fazer a blocagem das penas, eu vou estar fazendo uma camada bem superficial de clay, né, preenchendo essa parte de trás da asa, para mim poder fazer a blocagem da parte de trás. Eu estava usando aquela referência do começo que eu mostrei para estruturar a peça, para fazer a forma da peça. Então ela é uma asa meio que irregular, as penas de baixo são irregulares. Vocês podem ver que a parte superior da colocação das penas, elas são um pouco mais longas, a parte do meio já são um pouco mais curtas e a parte de baixo também vão alongando um pouquinho. Então é sempre importante você ter a sua referência em mãos aí para ver como que você vai se localizar com a colocação das penas. E também, conforme você for colocando as penas, é bom você já estar dando esse suporte aí atrás. Eu tô, no caso, colocando a pena e um pouquinho de massa atrás, mas vocês podem estar colocando a pena, e se for um material que ele seca já, esperar secar. É um pouco mais trabalhoso, mas dá certo também, esperar secar e ele fica mais firme na estrutura da peça. Agora o que eu vou estar fazendo é um processo de refinamento e suavização de uma pena em cima da outra. É bom fazer essa suavização de camadas porque fica um aspecto mais bonito, né? Como eu disse, se você está fazendo em outro material, você vai ter que fazer essa suavização de camadas depois, porque aí é importante você já fazer uma camada menor do que a outra, e daí você faz a suavização com um pouquinho de massa entre essas camadas no final da peça. Nesse início você tem que fazer as camadas um pouquinho menores. No caso eu bloqueei um pouquinho maiores porque eu já sabia que depois, quando eu fosse fazer esse refinamento, eu ia deixar elas um pouquinho menores e dar esse aspecto melhor de pena sobre pena. E pode abusar aí do refinamento, pessoal. O que vai dar diferença na sua peça é o quão refinada ela tá. É muito importante ela estar bem refinada, porque depois, quando a gente for fazer a textura da pena, ela não vai ficar com um aspecto grosseiro com a textura. Quanto mais lisa ela tiver, melhor vai ser para ficar a textura em cima da pena. Bom, a partir desse momento eu vou estar deixando vocês aí com o processo. As únicas coisas que eu vou fazer agora é o refinamento realmente e também a correção de alguns pontos entre as penas, que ficou um vãozinho, então tem que preencher esse vão. Então quando eu terminar a blocagem eu volto aí e explico mais
sobre a parte de trás da asa. Valeu, falou e até mais. Pessoal, vocês podem ver que eu investi bastante no refinamento, mas mesmo assim ainda acho que eu poderia ter refinado mais. Como eu já tinha feito a segunda asa aí, a asa do lado esquerdo no caso, eu comecei a fazer já a parte de trás dela. Eu já tinha feito, no caso, a parte de trás do lado direito. Então a gente faz primeiro as marcações de acordo com a colocação das penas, a gente faz o esboço das penas também na parte de trás, conforme a gente for fazendo a parte da frente também. E no caso, eu posso fazer o movimento de pinça com os dedos, e daí eu olho a outra face da asa e eu consigo saber certinho onde a pena tá. Então não precisa fazer a sorte, pessoal, vocês têm todo o mapa aí das penas atrás da sua asa. No caso, a parte de trás é a parte da frente, então vocês têm a parte da frente como um mapa para fazer a parte de trás. Aí a colocação das penas, e é o mesmo processo da parte da frente. De acordo com a estrutura, né, o mapinha das penas que a gente fez da parte da frente, e depois a gente faz um refinamento. Então pessoal, nessa etapa aí o que mais conta é a paciência. Vocês têm que blocar, colocar um pouquinho de massa e já ir acertando os detalhes, né? Refinando a peça. No caso aí eu tô blocando ainda, mas eu já estou refinando também, colocando um pouquinho de massa, refinando, colocando um pouquinho de massa, refinando. E depois que termina eu ainda faço mais um refinamento. Então todos esses refinamentos eles contribuem para o resultado final da peça. Vale a pena você investir um tempinho em refinamento. E aí vai uma dica de ouro, pessoal, para quem está começando na escultura e quer estar aprendendo certinho. Não tente colocar bastante massa e desenhar por cima da massa. Isso só atrapalha. O que você tem que fazer é realmente fazer as marcações e ir colocando volume de massa,
porque o volume de massa já vai dar esse aspecto 3D da estátua, que é o que precisa. Se você for colocar bastante massa e tentar desenhar por cima da massa, vai sair um aspecto mais plano, então você não vai conseguir estar dando esse aspecto de profundidade que precisa para fazer a asa de anjo. Nem isso, até a dica para outras peças, você não vai estar conseguindo dar aquele aspecto de musculatura, aquela muscularidade do personagem, se você está desenhando por cima da massa. E eu não estou falando isso por mal não, pessoal, é porque tentar desenhar e querer dar volume por cima da massa, colocar mais massa na peça e tá querendo desenhar por cima para dar esse aspecto de volume, vai ser muito mais trabalhoso do que você pegar, fazer a marcação já e depois você ir colocando camadas por camadas e dar aquele aspecto de profundidade. Isso vai te ajudar muito no início. Guarda o que eu tô falando. Bom, eu já estou terminando aí o processo de refinamento de trás da asa. O solvente que eu vou estar usando para alisar é o Delimonene, ele é tóxico, então não tem problema o contato com a pele. E com o dedo mesmo eu vou passando um pouquinho já em cima dessa camada que eu tirei. É importante que você faça um refinamento bem fino, um acabamento bem fino, para quando você for passar o Delimonene ele já alisar bastante a clay. Tem gente que utiliza thinner, eu utilizo um pincel, mas no caso, se você está pegando, está fazendo um acabamento bem fino, um refinamento bem fino, não tem problema, com o próprio dedo você vai passar e já vai alisar bastante a clay com o Delimonene. Bom, a partir desse momento eu vou estar fazendo a plumagem, por assim dizer, das penas, o detalhamento de cada fiozinho que sai de cada peninha. Quanto mais você se atentar aos risquinhos, melhor vai ficar o acabamento da sua pena, pessoal. Aí no caso eu fiz para mostrar, mas eu me arrependi um pouco de não ter investido muito tempo nisso. É claro que tá no time-lapse e eu fiz bem devagarzinho, mas mesmo assim ainda compensaria ter investido um pouquinho mais de tempo para fazer o detalhamento de cada fiozinho, porque é isso que dá a diferença no final e o acabamento fica mais real, por assim dizer. Mas não tem problema, enquanto tiver em clay eu posso estar mexendo. O problema seria se eu tivesse estar fazendo em durepoxi ou em biscuit, porque aí você realmente tem que fazer um acabamento bem fininho, você tem que se atentar ao máximo aos detalhes, porque o que você faz já fica na peça. E terminando o detalhamento, pessoal, é sempre bom passar mais um pouquinho de solvente para dar aquela alisada final e também dar uma suavizada naquelas ranhuras, naqueles arranhões que você fez para fazer os fiozinhos da sua pena de anjo. Aí o resultado para vocês verem como ficou a parte de trás. Agora eu vou estar usando o mesmo solvente de Delimonene. E não tem segredo, pessoal, é só pegar, molhar o dedinho um pouquinho. Como eu disse, você pode estar usando os outros solventes se você estiver fazendo outro material. E aí conta o que eu disse também. Quanto melhor o refinamento da sua peça, melhor vai ficar o alisamento. Então compensa demais investir no refinamento. E aí, pessoal, vocês podem ver que refinamento nunca é demais, então eu vou passar mais uma vez a ferramenta de look e tirar uma camada bem fininha. Vocês podem ver aí a finura do cavaco que sai e tirar essa camada bem fininha. Bom, pessoal, sendo sincero, eu posso falar que poderia ser feito um refinamento maior, mais bonito, um alisamento mais bonito também, mas enfim. Então aí a gente vai começar
a etapa de refinamento novamente, utilizar a nossa faquinha, traça-se o eixo central e depois a gente só vai fazendo a colocação dos fios da pena. Como eu disse, quanto mais você caprichar na colocação dos fios da pena, mais real vai ficar o aspecto da sua estátua. Então compensa demais investir um tempo nessa etapa do processo. E realmente, pessoal, olhando assim no vídeo, eu achei ainda mais que não ficou um aspecto muito legal de texturização, mas é só o meu gosto. Eu gosto que fica perfeitinho. O que a gente pode estar fazendo depois, no caso eu não fiz um vídeo aí, mas o que pode estar sendo feito depois é você estar modelando umas minhoquinhas bem finas de clay e você está colocando por cima da colocação dos fios, e daí isso vai dar um aspecto de volume maior ainda entre os fios da pena, e daí vai dar consecutivamente uma realidade maior para sua estátua. É o que eu vou fazer depois, não gravei, é uma pena, mas com esse tutorial aí vocês vão ter uma noção de como fazer uma asa de anjo bem legal, mesmo texturizando dessa forma. Quase acabando aí o processo de texturização. Aí o resultado, para ver como ficou, pega um pouquinho de Delimoniane ou o solvente que você está utilizando e novamente faz essa suavização das ranhuras que você fez na sua peça. Terminando de fazer a suavização aí, vou acertar mais alguns detalhes na parte de cima. E tá aí, resultado final para vocês verem como ficou a parte da frente. E agora para vocês verem como ficaram as duas asas, tanto a asa direita como a asa esquerda. Por mais que a texturização não tenha ficado ideal, ficou um resultado bem legal, um tutorial bem legal aí para vocês. 2000 anos depois. E tá aí a nossa conclusão, pessoal. Então eu coloquei as asas apoiadas nessas estruturas de arame, essas armações que eu fiz para sustentar, mas é só porque é uma peça protótipo que eu fiz em clay. Se você tivesse feito em biscuit ou em durepoxi, era só fixar e esperar o tempo para curar já a massa lá e já ia ficar pronto na sua peça. Confesso que agora fixado na estátua ficou um resultado muito mais bonito. Mesmo assim eu vou trabalhar mais ainda a texturização das asas para ficar com um aspecto mais real. Mas esse é o conjunto da obra aí, pessoal. Eu acredito que ficou bem legal, ficou um tutorial bem legal para vocês. A espadinha dele aí. E esse foi o nosso tutorial de asas de anjo, do São Miguel Arcanjo. Bom, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Esse foi o tutorial de asa de anjo, valeu, falou e tchau!